E às 9h35, o Povo no Rádio ao Vivo dá sequência e conclui hoje a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Por sorteio, essa data de hoje ficou reservada para o candidato do PSTU, Zé Batista. É o nosso convidado, está aqui comigo no estúdio para ser entrevistado por mim e pelo meu colega Vitor Magalhães, repórter de política do O Povo. Zé Batista, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos e a todas aqui no estúdio, bom dia a todos e a todas que nos veem, nos escutam nesse momento, e é uma satisfação estarmos aqui para aproveitarmos esse importante espaço para apresentarmos as nossas ideias, o nosso programa para a Prefeitura de Fortaleza. Muito bem, lembra você que estamos ao vivo pelo 95.5 FM, mas também no YouTube do Povo, portanto você tem imagens no Facebook do Povo, no Facebook da Rádio Povo CBN e também numa live no Instagram da Rádio Povo CBN. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário por uma dessas redes, você pode postar. Se estiver no YouTube, você pode até aproveitar e dar uma curtida, fazer um joinha, um sinal de positivo, porque a live vai chegar a mais pessoas e o seu comentário também. E você pode, claro, mandar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, 85 ao DDD 996992299. Zé Batista, a primeira pergunta é a seguinte: temos uma eleição muito beligerante, à direita com pelo menos 3 candidatos, à esquerda temos o candidato do PT, o Evandro Leitão, temos o candidato do PSOL, o Técio Nunes, e temos o senhor pelo PSTU. Minha pergunta é a seguinte: não seria mais inteligente para o campo da esquerda se unir em torno de um nome só? O que é que o senhor pensa dessa ideia e por que isso não acontece em Fortaleza? Em primeiro lugar, nós estamos ainda no primeiro turno. É legítimo todos os partidos, principalmente o nosso partido, o PSTU, aproveitarmos esse primeiro turno para apresentarmos as nossas ideias, o nosso programa, assim como é legítimo os demais partidos de esquerda também aproveitarem o primeiro turno para apresentar as suas ideias e os seus programas. E por isso que nós decidimos lançar nossas candidaturas, não só a prefeito, mas também candidaturas a vereadores, não só em Fortaleza, mas em várias capitais e cidades do nosso país. Aqui em Fortaleza, quantos candidatos a vereador pelo PSTU? Nós temos 3 candidatos a vereadores. O companheiro Félix, que é um candidato que representa o nosso setor de atuação no movimento na classe trabalhadora da educação. Nós temos o companheiro Gonzaga, dirigente histórico dos operários e operárias da construção civil, e nós temos a companheira Cibele, né? Dirigente dos sindicatos, licenciada dos sindicatos motoristas e representante da categoria de rodoviário e urbano aqui de Fortaleza. Vitor. Candidato, o PSTU, aí falando um pouquinho de política, né, ele se coloca como uma oposição ao bolsonarismo, mas também ao PT, né, tanto no nível nacional quanto no nível estadual. Pergunto ao senhor: até que ponto essa posição ocorre de fato e até que ponto ela pode afetar também nas relações, né, com outros entes, como Estado, União, tendo em vista que o município tem uma dependência também grande de boas relações com esses entes? Infelizmente, por nós termos um processo eleitoral desigual, antidemocrático, e a prova disso é que já ocorreram 3, 4 debates em várias emissoras de televisão aqui na nossa capital, e nenhuma delas o PSTU foi convidado a participar, muito embora a lei eleitoral não impeça a nossa participação, mas foi uma decisão política dessas emissoras. Mas por que eu estou começando por isso? Porque quem já teve a oportunidade de ler o nosso programa vai entender os motivos que, em primeiro lugar, nos isolam do ponto de vista do processo eleitoral de alianças com esses candidatos e partidos que dizem participar do campo da esquerda. A nossa oposição é, de fato, oposição de esquerda ao governo Lula, ao PT, à Frente Ampla, e também de oposição e combate à ultradireita, ao bolsonarismo, por conta de que o nosso programa se propõe a se enfrentar com os bilionários. Nós achamos que nenhuma das demais candidaturas apresenta um programa que parta do enfrentamento aos bilionários aqui de Fortaleza. Só dessa forma é possível nós termos condições, através da prefeitura, de ter dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte, para o saneamento básico, para a área da cultura. Ou seja, sem se enfrentar com os bilionários, é impossível
todos e todas que estão prometendo isso nesse processo eleitoral estão mentindo para a classe trabalhadora. Nós somos a única candidatura que se propõe a se enfrentar com os bilionários, coisa que não se propõe o PSOL, que não se propõe o PT, que não se propõe nenhuma das demais candidaturas. Então, desde esse ponto de vista, todas as candidaturas se propõem a administrar o capitalismo, que é, na nossa opinião, o verdadeiro vilão, o verdadeiro motivo da miséria que passa a classe trabalhadora em Fortaleza e no país. Candidaturas como a sua, do PSTU, elas normalmente não têm, Zé Batista, a pretensão de ganhar a eleição. Normalmente se colocam como uma voz para levantar, por exemplo, essa sua mensagem, né, de se colocar como contraponto ao sistema. Não seria, do ponto de vista político, mais estratégico vocês fazerem um discurso que sustentasse a ideologia, mas num tom conciliador? Como é que seria uma gestão de Fortaleza antissistema, inclusive o sistema até do governo, da União? Como é que o senhor imagina uma cidade gerida antissistema se o modelo político é sistemático? Não, em primeiro lugar, nós apresentamos a nossa candidatura porque nós acreditamos na força e na organização da classe trabalhadora. Então não está dito nada ainda, fenômenos acontecem, já ocorreram no passado, né? E não está descartado acontecer agora. Isso é muito dinâmico, isso não está sob o controle da grande burguesia da nossa cidade e do país. Então nós não entramos no processo da disputa eleitoral só trabalhando com a possibilidade de que nós não iremos ganhar e que, portanto, a melhor política, a melhor estratégia seria não participar do processo eleitoral. Não, nós achamos que a candidatura do PSTU, não só em Fortaleza, mas no país inteiro, ela se faz necessária nesse momento. Nós vivemos uma crise ambiental, uma crise global, nós vivemos uma crise de segurança, nós vivemos uma crise de carestia, de baixo salário, de precarização, de privatizações, e tudo isso só ocorre por conta do sistema capitalista. Se não tem uma candidatura dessa que se proponha, independente do número de votos, a se apresentar como uma alternativa socialista, revolucionária, na nossa opinião, era deixar a classe trabalhadora ao léu, submisso, sem nenhuma alternativa. Por isso que o PSTU, ele trabalha assim, e um governo do PSTU seria um governo que seria governado para e com os trabalhadores. Através dos conselhos populares, a Câmara de Vereador não deixaria de existir, até porque nós estamos concorrendo. Agora, nós não iríamos ficar submissos, reféns de uma Câmara de Vereadores toda, em sua maioria absoluta, financiada pelos grandes empresários aqui de Fortaleza. Nós sabemos muito bem que na lista dos bilionários do país, que são 200 e poucos, no nosso estado nós temos 16 bilionários. Aqui em Fortaleza, quase metade são daqui. Em todas as áreas. Na área da segurança, nós temos bilionário. Na área de alimentação, nós temos bilionário. Na área da saúde, nós temos bilionário. Na área do transporte, nós temos bilionário. Ou seja, ou se enfrenta com essa turma, ou não tem como melhorar a saúde, a educação, o transporte. Por isso que se faz necessário uma candidatura do PSTU. Mas como conciliar, assim, candidato, a relação com a Câmara, né? Porque tem uma dependência assim, sistêmica, né? Para ter uma boa governabilidade. Como é que o senhor pensaria nessa relação dentro desse ponto de vista que o senhor acabou de colocar? O orçamento da prefeitura, quem vai discutir e deliberar as prioridades serão o povo de Fortaleza, através das organizações de base, dos conselhos populares, e ao ser deliberado as prioridades, é claro que iria os projetos para a Câmara de Vereadores, certo? Mas a população seria incentivada, apoiada a se mobilizar para lutar pelas suas demandas. Essa seria a nossa relação. A propósito, falando agora de gestão, saindo um pouquinho da política, né, para a gestão. Numa gestão do PSTU, do senhor como prefeito, o que é que o senhor pensa do sistema de transporte? Sabendo até da relação do PSTU com a categoria dos trabalhadores do transporte, o senhor pensa em fazer que revolução no transporte de Fortaleza? Estatizar tudo. Tirar das mãos dos empresários.
o transporte público. Seria comprar os ônibus ou seria... Estatizar, porque a maioria dos ônibus que tem hoje circulando em Fortaleza são financiados e muitos comprados com dinheiro da população, da prefeitura. E depois vão para as mãos dos empresários, eles reduzem os números de linha para lucrar mais, para diminuir os custos, e quem paga o preço é a classe trabalhadora, a população, que tem que pagar uma passagem cara, que não tem gratuito passe livre para desempregado, não tem passe livre para estudantes 100%, não tem um transporte de qualidade, superlotações nos terminais, nos ônibus. Eu convivo muito com os trabalhadores da base, eu sou sindicalista, e eu já ouvi várias testemunhas de trabalhadores que chegam a dizer, a comentar, eu me desgasto tanto fisicamente como psicologicamente, muito mais dentro dos ônibus lotados, dos terminais lotados, na ida e na volta para casa ou para o trabalho, do que mesmo nos locais de trabalho, porque é fadigante. E como é que se pode resolver isso? Só pode se resolver isso se tirar das mãos dos empresários. Pensa, você que está em casa nos assistindo, pensa bem, qual é a prioridade dos donos das empresas de ônibus de Fortaleza? É tirar do seu lucro para garantir ar-condicionado nos ônibus? É aumentar o número de linha para que as pessoas consigam fazer uma viagem sentados, confortáveis? Não. Quanto pior para a população, mais lucro tem mais lucro tem para os empresários. Então, uma das nossas propostas é criar uma empresa pública. Uma grande CTC, é isso? Isso. Administrada e gerenciada pela prefeitura, em conjunto com os trabalhadores do setor, que inclusive ganham uma miséria de salário, né? Então, só dessa forma é que a gente vai priorizar, garantir um transporte público de qualidade, garantir um salário decente para a categoria, entendeu? Inclusive, criarmos um projeto de retorno dos cobradores, que os empresários de ônibus retiraram. Olha, os cobradores eram quase 50% da categoria, né? E os empresários de ônibus diziam que tinham que acabar os cobradores, que era para poder não circular dinheiro dentro dos transportes, para poder evitar assalto. Continuam os assaltos, vários motoristas sendo feridos e, infelizmente, até um já chegou a óbito por conta dessas tentativas ou assalto dentro dos ônibus. As empresas diminuíram suas folhas e manutenções em mais de 50%, estão cada vez mais ricos e as passagens mais caras, e o transporte público continua de mal a pior. O seu plano de governo, inclusive, fala em redução da passagem, né? Queria lhe perguntar assim, qual a viabilidade e o quão isso é possível dentro dessa perspectiva de tomar para si o papel, a prefeitura, né, de administrar a questão dos ônibus. O quanto isso é factível e possível dentro de uma capital tão grande, com tantas prioridades como Fortaleza, né? Isso é o que eu falei. Ao estatizarmos, criarmos uma empresa pública, criarmos uma empresa administrada pela prefeitura, em conjunto com os próprios trabalhadores do setor, com salários decentes, aumentando o número de ônibus, de linhas, dando mais condições para os trabalhadores utilizarem sem aquele sufoco que é hoje, que os trabalhadores vivem hoje, tá certo? Agora eu repito, para ter tudo isso, para ter passe livre, porque na verdade os candidatos aqui todos mentem, e muitos trabalhadores que estão nos assistindo, às vezes até fingem que acreditam. Mas não existe passe livre aqui na realidade. Na verdade, o que se faz é que esse passe livre que existe para os estudantes aqui são tirados dinheiro da saúde, da educação, da moradia, do saneamento, para reembolsar os empregados. Conosco não teria essa necessidade de reembolsar, porque a própria prefeitura iria assumir. E repito, tudo é subordinado ao enfrentamento do capital aqui na nossa cidade. Por falar em enfrentamento, tem um ouvinte, ele é engenheiro mecânico, Raimundo Bezerra. Ele diz assim, pergunta ao senhor, o que seria exatamente esse enfrentamento aos bilionários? Ele também não falou se é bilionário. Olha, eu acabei de citar há pouco que nós temos 200 e poucos bilionários no nosso país. Eu também dei um dado de que 16 desses bilionários são aqui do estado do Ceará.
e que quase metade são daqui. Nós podemos citar aqui vários deles aqui. Bilionários de todos os setores, da saúde, da educação, do transporte, de alimentos. Nós podemos citar. Então, se enfrentar com os bilionários, em primeiro lugar, é taxar essas grandes fortunas. Certo? É aumentar proporcionalmente os IPTUs e reduzir daqueles que são da classe trabalhadora. Se enfrentar com os bilionários é taxar as grandes empresas e o lucro delas. Entende? Então, se enfrentar é isso. Não tem como nenhum dos outros candidatos cumprirem o que prometem nessa campanha eleitoral sem se enfrentar com os interesses dos bilionários. Agora, para se enfrentar, em primeiro lugar, você tem que ter independência deles. A maioria deles são financiados por esses bilionários. É porque não está ainda completo, porque todos os dias são atualizados os dados de doação dos empresários aqui para Fortaleza. Então, o que eu vi ontem pode não ser hoje, porque ainda estão fazendo as doações. Mas já ultrapassava os 3 milhões, certo? De doações para os principais candidatos. O que é que o senhor tem em mente, sendo eleito prefeito, com relação à segurança pública? Porque é uma pauta estadual, federal, municipal, nem tanto, mas os candidatos todos têm alguma ideia para a segurança? Qual o papel da guarda municipal? O que é que o senhor tem na pauta com relação a isso? Olha, a questão da segurança, todos nós sabemos que, inclusive constitucionalmente, é uma responsabilidade do governo do Estado, do governo federal. Agora, nós achamos que a prefeitura também não pode fechar os olhos para isso. Agora, já está com mais de 50 anos que o discurso para resolver o problema da segurança pública é o aumento da repressão. É mais polícia. É transformar, é dar poderes de polícia à guarda municipal. É concurso e mais concurso de mais policiais. E o que nós estamos vendo no nosso país nos últimos anos é que quanto mais aumenta a repressão, e essa repressão é importante fazer um corte aqui, de que quando aumenta essa repressão, não são nos bairros nobres de Fortaleza, não são nos bairros que a gente chama de bairro da grande burguesia. Não, essa repressão aumenta nos bairros periféricos, na periferia, certo? E o que nós estamos vendo é que não está resolvendo. O que nós estamos vendo é que está morrendo preto, está morrendo jovem. Há pouco teve uma desocupação agora aqui no Grande Pirambu. No Grande Pirambu, né? Feito pela polícia, que teoricamente, pelos discursos dos candidatos, dos que estão no governo, dos que estão querendo ir ao governo, quanto mais polícia resolve, e o que ocorreu foi a morte de uma trabalhadora lá. Então, essa questão da segurança se resolve com oportunidades. Se resolve com investimento na saúde, na educação, na cultura. Mas o que é que se faz com quem já é bandido, candidato? Como é? O que é que se faz com quem já é bandido, com facção criminosa, por exemplo? O que é que o senhor pensa? Primeiro, a gente tem que entender de que tipo de facção criminosa que nós estamos falando. Porque o que nós temos visto é que as facções criminosas, o centro pensante dessas facções estão dentro, inclusive, da polícia, de setores da polícia, dos políticos, até dos judiciários. Esses são os verdadeiros chefes, né? E, infelizmente, dentro dessas facções, a classe trabalhadora, o filho dos trabalhadores, por não ter uma educação de qualidade, uma educação que permita a formação intelectual, a formação técnica, a formação científica, cultural, por não ter essas oportunidades, não ter uma visão de futuro, por conta da precarização que é o serviço público, em especial a educação, se envolvem com o tráfico de drogas. E isso leva a nossa juventude, que depois que... Eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo, ninguém nasce bandido. Ninguém nasce bandido. As pessoas se tornam bandidos por algum motivo.
E o motivo que nós estamos colocando aqui é que a juventude que entra no mundo do crime e que, infelizmente, para muitos delas, o futuro é a morte. Ou seja, mortos entre eles mesmos através da disputa territorial por conta do tráfico de droga, ou morte assassinada através da própria polícia. Que, no nosso entender, a maioria, a forma de que é abordado essas periferias é criminosa, desrespeitosa, racista, homofóbica, é tudo que você pode imaginar. Sendo negro, preto, já é motivo de abordagem e muitas vezes até de assassinato. Candidato, mudando um pouquinho de assunto, né? Dentro do seu plano de governo, o senhor fala em fim de terceirizações, né, e fim de privatizações, ao passo em que prevê uma série de concursos públicos para diversas áreas, né? Queria lhe perguntar primeiro como é que o senhor vê essa questão de realização de concursos, né, de aumentar a máquina, inflar a máquina, num contexto de tentar manter também a saúde fiscal do município, e depois qual seria o papel da iniciativa privada dentro de um governo do PSTU aqui em Fortaleza, né? Olha, primeiro, para fazer tudo isso tem que ter dinheiro, não é isso? Isso. Todo mundo, né? Eu fico vendo os programas eleitorais e é todo mundo. Hoje um trabalhador me disse, olha, Zé Batista, eu vejo a hora eles prometerem aí ressuscitar os mortos dos parentes para quem votar neles. Porque é um mundo que não existe. Então, para ter concurso público, em todas as áreas, né? Educação, no serviço público, né? Da saúde, para ter tudo isso, você tem que ter dinheiro. Então, o que é que nós defendemos para o serviço público? A primeira medida, a partir do dia 1º de janeiro, com o governo do PSTU, era revogar a reforma da Previdência feita pelo atual prefeito Sarto, do PDT. E é importante que vocês saibam que quando o Sarto fez essa reforma, que taxou os aposentados aqui de Fortaleza, ele fez com o apoio do PT, com o apoio do PDT, do Ciro Gomes, inclusive com o apoio de alguns parlamentares do PL, que se diz agora o salvador da pátria aqui. Ou seja, a primeira medida nossa, nós ganharmos, é revogar essa medida que taxou os aposentados. É inadmissível que um trabalhador, uma trabalhadora do serviço público, passe a vida contribuindo e depois que se aposenta, né, em vez de ter uma vida saudável para desfrutar do tempo que ainda lhe resta de vida, não, vai ter que contribuir, tirar 14% do seu salário. Então, nós achamos que para o serviço público é acabar com as privatizações, acabar com essa tal de OAS, porque, na verdade, essas organizações aí são uma forma de burlar e tirar dinheiro público para o setor privado. Então, é estatizar tudo. Aqui, em vez de fazer um convênio com uma clínica particular, com um hospital particular, dar dinheiro para esses tubarões que transformam a saúde pública em comércio, certo? Não, nós vamos investir, pegar o dinheiro do orçamento. Primeiro é aquilo que eu sempre gosto de comentar, taxando as grandes empresas, pegando esse dinheiro e investindo e distribuindo nas áreas prioritárias, como saúde, educação, transporte. É isso. A propósito disso, olhando para o cenário eleitoral, o senhor falou todos mentem, né? Então, naturalmente, o senhor está se referindo a todos os outros. O que é que o senhor diria em relação aos candidatos que estão hoje na disputa com o senhor, disputando a prefeitura? O que é que o senhor desse a sua opinião, escolhendo qual que o senhor considera o pior candidato, o que é que mais o preocupa dentre os seus oponentes, quem é que assusta o senhor em caso de vitória? Olha, primeiro todos querem ganhar a Prefeitura de Fortaleza para administrar o capitalismo, o capital aqui. Primeira coisa. Partindo desse raciocínio, na nossa opinião, não vai mudar em nada a situação da classe trabalhadora. Agora, existem 2 projetos aqui, disputados entre esses principais candidatos, que nós chamamos um projeto encabeçada pelo PT e sua frente ampla, que engloba vários partidos, inclusive partidos
da direita tradicional aqui no nosso estado e do nosso país, e existe o setor encabeçado pela ultradireita, que apesar do capitão Wagner dizer que é independente, não, ele é um bolsonarista incubado. Ele é bolsonarista e defende a mesma política defendida pelo bolsonarismo. O André Fernandes é um bolsonarista mais, vamos dizer assim, mais tímido. Vejam, é diferente de tímido para incubado. Por que é tímido? Porque ele iniciou o processo eleitoral apresentando o Bolsonaro e agora está meio que dizendo que não tem, que é uma coisa independente, isolada, né? Então, dentro dessa visão, primeiro que nós estamos disputando porque nós queremos ir até o dia 6 de outubro, a partir das 19 horas, quando começar a sair o resultado. A partir daí nós vamos discutir o futuro. Mas, entre esses projetos, um nos preocupa. É evidente que é o projeto da ultradireita. O projeto da ultradireita. Porque se esse sistema, que nós chamamos de um sistema burguês, democrático burguês, certo? Já nos impede de participar dos debates, já nos impede de ter horário político, eleitoral, né? Nos impede disso. Já nos dificulta a vida. Vocês imaginam num regime que esses 2 candidatos aí, ou 3, que defendem o projeto bolsonarista de ultradireita, defendem uma ditadura no nosso país. Que foi isso que se tentou fazer construir durante esses 4 anos do governo Bolsonaro. Então, o que está ruim, o que já não é democrático, como nós defendemos, porque democracia mesmo só existe na democracia operária. Ou seja, uma democracia operária, na nossa opinião, é aquela democracia da maioria contra a minoria. Como é essa democracia burguesa? É uma democracia de uma minoria contra a maioria. Então não é democrático. Porém, nós não podemos aceitar um projeto que mude o regime do nosso país para um regime autoritário e caminhando, inclusive, para uma ditadura. Por isso, o que nos preocupa é esse projeto, é essa ideologia que se implantou num setor, inclusive da classe trabalhadora, nos últimos anos, no país em todo, não só em Fortaleza. E os demais candidatos, alguma observação sobre, além desse que o senhor mencionou? Não, eu tenho os companheiros do PSOL, inclusive, tem dirigentes, militantes do PSOL que, inclusive, tem simpatia pela nossa candidatura, certo? Tem gente do pessoal que não vai votar no Técio, vai votar no senhor, é isso? Tem muitos militantes de base, porque o meu amigo, eu conheço o companheiro Técio, ele não se propõe, ele vai se enfrentar contra quem? Ele vai se enfrentar contra o governo, contra a política de frente ampla, se eles estão na frente ampla, junto com o PT. Né? Então, para quem já acompanhou os programas, não existe cidade para todos. Não existe governar para todos. Ou se governa para a classe trabalhadora, ou se governa para os bilionários aqui de Fortaleza. Não dá para agradar a Deus e o diabo. Tem 1 minuto, um pouquinho mais de 1 minuto, Vitor. Candidato, rapidinho. Então, o senhor falou sobre ditadura, democracia, né? E até já chegou a falar em outras entrevistas que o Bolsonaro queria fazer aqui é o que o Maduro faz na Venezuela, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o PSTU enxerga essa questão da Venezuela de forma bem breve. 1 minuto, por favor. 1 minuto? Não, em primeiro lugar, o Maduro defende uma ditadura lá. Já é uma ditadura, né? Agora, não é a mesma coisa aqui no nosso país. Não é a mesma coisa. Como, por exemplo, o Bolsonaro apoia a oposição contra Maduro na Venezuela. Não é isso? Só que assim, a oposição lá na Venezuela é uma oposição apoiada por outro imperialismo. China, Rússia, inclusive a Argentina. Né? A oposição. A oposição não, o Maduro é apoiado pela China, é apoiado pelo bolsonarismo aqui e pelo Milei na Argentina. Né? E o Maduro, na verdade, o argumento de uma parte da esquerda é que o Maduro está se enfrentando com o imperialismo. E, na nossa opinião, em primeiro lugar, a Venezuela não tem nada de socialismo. Em segundo lugar, o Maduro não se enfrenta com... Ele se enfrenta com o imperialismo americano, mas faz o jogo do imperialismo chinês.
Então é muito pouco tempo para colocar essa questão que é muito dinâmica. Ok. Zé Batista, agradeço a sua vinda, agradeço a atenção. Bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista. Obrigado a todos e eu, não sei se tem tempo ainda, pedir para que sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, para dessa forma vocês terem acesso às nossas propostas e o nosso programa de governo para Fortaleza. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos com Zé Batista, candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza, às 10h05.